Ei pessoal, bem-vindos a mais um Psiquiatria com Pipoca. Estou muito animada porque o tema de hoje é muito intrigante. Imagine vocês estarem numa situação dessa. Uma pessoa ao seu lado começa a falar diferente, com uma voz diferente, muda o comportamento, muda o sexo, muda a idade, começa a falar igual uma criança. O que será que você pensaria? Essa pessoa é louca? Essa pessoa está fingindo? Será que ela está possuída por algum espírito? Mas você já deve ter ouvido falar do transtorno de múltiplas personalidades. Na psiquiatria, esse transtorno é conhecido como transtorno dissociativo de identidade. É um transtorno grave em que pessoas que sofreram um trauma muito precoce na sua vida, na infância, numa fase anterior à formação de sua personalidade, e que em reação a esse trauma, ele acaba desenvolvendo múltiplas personalidades que se alternam no controle desse corpo. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais sobre o transtorno de dissociação de identidade? Vem comigo que eu vou te contar mais. Para falar desse assunto tão polêmico, eu convido vocês a assistirem o filme Fragmentado, um filme americano de 2016. Ele foi escrito e dirigido pelo indiano M. Night Shyamalan e faz parte de um suspense psicológico que é composto por uma trilogia. Essa trilogia começou em 2000 com o filme Corpo Fechado e se encerrou no ano passado com o filme Vidro. When I made it, which was 2000, nobody was making comic book movies, and they didn't want to sell it as a comic book movie. And in fact, the actual conversation was comic book movies won't sell. Nobody wants to see a comic book movie. Além de James McAvoy, que interpreta Kevin, que é o protagonista de Fragmentado, também são protagonistas nessa trilogia Bruce Willis e Samuel L. Jackson. Eu escolhi Fragmentado para falar sobre o transtorno dissociativo de identidade, para proporcionar a vocês que conheçam o trabalho do M. Night Shyamalan, que eu admiro muito. Ele, por exemplo, dirigiu o filme O Sexto Sentido, que para quem gosta de suspense é maravilhoso, mas também para que vocês se deliciem com a interpretação do McAvoy. É uma delícia vê-lo transitando entre as múltiplas personalidades. Apesar do filme não ser 100% fiel à realidade, já que em uma das personalidades ele apresenta poderes sobre-humanos, capacidades sobre-humanas, toda essa construção do personagem, a interpretação, a entonação de voz, como ele muda quando é criança ou quando é mulher, é muito interessante para a gente imaginar uma pessoa com esse transtorno, como é que ela se comportaria na vida real. Essa trilogia é cultuada por muitos, inclusive o Quentin Tarantino a incluiu na sua lista de melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. No entanto, a abordagem do filme, do bem contra o mal, do herói e do vilão, ela é completamente diferente do que a gente está acostumada. A construção do enredo nos filmes e dos personagens, ela é feita de uma forma bem sutil e a costura entre os três filmes, ela só fica clara após o último filme. Não é necessário que você assista o filme em ordem cronológica para você entender o enredo, mas eu aconselho que vocês assistam dessa forma para entenderem um pouco a forma de pensar e de dirigir do Shyamalan. Então, se você está esperando se deparar com filmes no padrão Marvel ou DC Comics, essa trilogia não é para você, ok? Como eu já disse, em Fragmentado, o protagonista é John McAvoy, que interpreta Kevin. O McAvoy, ele é famoso por interpretar o professor Xavier de X-Men quando era jovem, e ele faz esse papel em vários filmes. Além dele, temos também Anya Taylor-Joy, a nossa amada enxadrista Beth Harmon, do Gambito da Rainha, que aqui interpreta Casey Cook, uma das 3 adolescentes sequestrada por Dennis, uma das personalidades de Kevin. Então vamos a Kevin. Como a quase totalidade de pacientes portadores de TDI,
sofreu abusos físicos e psicológicos por parte de sua mãe desde muito pequeno. Esse trauma grave gera uma alteração na formação da personalidade de Kevin. Ele acaba por desenvolver múltiplas personalidades, ou seja, a sua personalidade é fragmentada em várias, cada uma delas tem um nome, uma função e uma memória. E, na verdade, a personalidade do Kevin é a soma de todas essas personalidades. No caso de Kevin, essas personalidades ficam sentadas em uma cadeira, numa sala, esperando para ver quem vai chegar à luz, ou seja, quem é que vai assumir o controle do corpo. Geralmente quem decide isso é Barry, uma personalidade estável, que tenta manter um comportamento funcional para o Kevin. E assim é feito durante todo o seu tratamento psiquiátrico. Em determinado momento, o Barry perde essa capacidade de decidir quem vem à luz. E aí vem à tona dois personagens, são Dennis e Patrícia. O Dennis é um voyeur que possui toque e que pratica o culto a uma personalidade meio que do mal, que ele chama de a besta. Patrícia também cultua a besta e auxilia Dennis no sequestro das 3 adolescentes que serão oferecidas em sacrifício à besta. Don't worry. He's not allowed to touch you. He knows what you're here for. He listens to me. No desenrolar da trama, fica claro que a besta é uma 24ª personalidade de Kevin. Personalidade essa que é desconhecida, inclusive, de sua psiquiatra. 2 days in a row. Tell me what's going on. I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. O TDI ainda é um diagnóstico controverso. Nos Estados Unidos, a prevalência de casos de TDI é muito maior, por exemplo, do que na Europa. É um diagnóstico desafiador, porque fazer o diagnóstico diferencial como transtornos psicóticos, a esquizofrenia ou até mesmo a simulação pode ser muito complicado e vai necessitar de um acompanhamento a longo prazo do paciente e uma observação psicopatológica muito minuciosa. No entanto, tanto a classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde, a CID-10, quanto o Manual Diagnóstico e Estatístico, o DSM, na sua 5ª versão, da Associação Psiquiátrica Americana, reconhecem o TDI como um transtorno psiquiátrico. E o que seria o TDI? O TDI pode ser encarado como um tipo de transtorno de estresse pós-traumático, um TEPT, mas de forma muito complexa. Então, traumas muito graves, ocorridos numa fase muito precoce do desenvolvimento, levariam a uma alteração na formação da personalidade daquele sujeito. Para se proteger, a mente que está em sofrimento extremo acaba dividindo a personalidade em subunidades mais estáveis, e cada uma vai ter um nome, um tipo de personalidade, alguma característica, um papel que ela vai desempenhar para manter a estabilidade e a unidade daquele indivíduo. E sua personalidade, na verdade, é a soma de todas essas outras. Os estudos falam que 91% dos pacientes com TDI são mulheres. A média da idade de diagnóstico é por volta dos 31 anos de idade. Os pacientes têm, em média, 13 personalidades e em 85% dos casos, pelo menos uma dessas personalidades é uma criança. Provavelmente, essa criança reprimida e traumatizada lá na sua infância precoce. Muitas personalidades são autodestrutivas, usam drogas, podem ser violentas, criminosas
e possuírem um comportamento sexual desinibido e até de risco. O paciente refere a si mesmo como tendo múltiplos eus, múltiplas vozes, muitas pessoas que o habitam ou até muitos demônios. Imagina como é complicado você fazer a diferenciação de um quadro psicótico. Então hoje eu trouxe para vocês um diagnóstico controverso, difícil, complicado de fazer a diferenciação com os transtornos psicóticos, em especial a esquizofrenia, que vem associado com múltiplas comorbidades, como comportamento sexual de risco, impulsividade, uso de substâncias, mas que é muito interessante e é muito explorado no cinema. Então, fiz questão de estar falando com vocês sobre esse tema. Aproveitem a direção de Shyamalan, aproveitem a interpretação de McAvoy, e eu espero que vocês se divirtam muito. E espero vocês aqui novamente para mais dicas de cinema e que a gente consiga depois fazer essa interpretação psiquiátrica dos personagens. Um grande beijo, até a próxima. Tchauzinho, pessoal.